Aula de gestão em análise de projetos. Nós vamos apresentar uma visão geral dos principais conceitos e as principais práticas em gestão de projetos da nossa disciplina. Vamos iniciar por essa definição, esse conceito de projeto. O que consiste em projeto? É um conceito formulado pelo PMI, que é uma entidade especializada, específica, sem fins lucrativos, que cuida das melhores práticas de gerenciamento de projeto, PMI. Segundo o PMI, o conceito de projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado único. Então, ele caracteriza o projeto como um esforço temporário visando um produto, um serviço ou um resultado único, específico, singular. Características comuns aos projetos. São empreendimentos independentes, possuem propósito e objetivos específicos, têm duração limitada, início, meio e fim, entregam um resultado único, mobilizam recursos próprios, financeiros e humanos, e tem uma administração e uma estrutura também própria, específica. Quem são os denominados stakeholders, as partes interessadas em um projeto? Dê uma olhadinha, as principais partes interessadas no projeto. O gerente do projeto, pessoa que vai conduzir o projeto, responsável pelo projeto. O cliente, aquele que contratou o projeto, a parte que vai se beneficiar do projeto. Os membros da equipe do projeto, que vão conduzir, realizar o projeto. A organização executora, a empresa em que o projeto está sendo executado. A organização onde o projeto vai ser executado, vai se beneficiar do projeto. E o patrocinador. O patrocinador normalmente é aquele diretor da organização que é responsável por mobilizar os recursos materiais, financeiros, humanos que o projeto vai demandar. A empresa que tem mais de um projeto, tem empresas que conduzem diversos projetos, elas organizam e estruturam esses projetos em programas. E os projetos, conforme a complexidade, ainda podem ser detalhados, divididos em subprojetos, para facilitar o seu gerenciamento. Quais são os fatores críticos em gerenciamento de projeto? Isso é resultado na análise de 63 publicações. Chegou-se à conclusão. Quais são os principais fatores críticos? Vamos repassar. Apoio da gerência superior, da gerência sênior, da alta administração. O projeto tem objetivos claros e realistas. Tem um planejamento firme e detalhado. Boa comunicação e feedback. Envolvimento do cliente em todas as etapas do projeto. Equipe qualificada. Gestão eficaz, gerente de projeto competente, boa base em projetos, recursos suficientes, liderança, tecnologia comprovada e familiar de gestão de projetos, um cronograma realista, riscos previamente identificados, a definição do patrocinador, o controle e monitoramento de todas as etapas do projeto, um orçamento adequado, realista. A cultura organizacional pode facilitar ou dificultar o gerenciamento do projeto. Bom desempenho de consultores externos, se forem utilizados. Planejamento para encerramento e revisão ao final do projeto. Previsão de treinamento. Seleção adequada e experiência com a metodologia que está sendo utilizada em gerenciamento de projeto. E a influência do ambiente. Ajuda, colabora ou dificulta. Identifica-se ainda como fatores críticos de sucesso, fatores relacionados ao tamanho do projeto, ao tamanho e à complexidade do projeto, tamanho da organização, o tipo da organização, a cultura da organização, a experiência prévia da organização em gerenciamento de projetos. São fatores críticos de sucesso. Dá uma olhadinha nesse slide, aí vocês têm, toda organização ela tem lá o nível denominado nível estratégico,
que é a cúpula, a direção da organização, é onde é formulado a visão, missão e as estratégias, os objetivos estratégicos da organização. E tem os níveis táticos operacionais. São as gerências de nível médio, os gerentes, coordenadores, supervisores, que são os níveis táticos operacionais. A cúpula da empresa, o nível estratégico, quando formula seus objetivos estratégicos, ele passa o seguinte, ele tem que operacionalizar suas estratégias. Para operacionalizar suas estratégias, ele tem dois caminhos. Ele pode descer pela esquerda, atuar sobre os processos da organização, ou atuar sobre os projetos da organização. Criar projetos. Iniciar um projeto associado a uma estratégia, a um programa, a um projeto estratégico da organização. Ele pode percorrer esses dois caminhos aí que vocês estão vendo. E esse slide ilustra esses dois caminhos. Então nós temos, na parte superior, para implementar uma estratégia, um objetivo estratégico da organização, ele pode iniciar um projeto. Como nós falamos, projeto é algo que tem começo, meio e fim. Aquele desenho ali ilustra isso. E aqui embaixo, ele pode e deve atuar sobre os processos da organização. E aí vocês têm nessa figurinha o que a gente chama de cadeia de valor da organização. É o conjunto que toda organização, é o conjunto das atividades que toda organização desenvolve. É a logística, é a parte de produção, é a parte de marketing e vendas, a parte de distribuição, atendimento a cliente, prestação de serviços. Qual a diferença entre projeto e processo? Processo aqui embaixo são recorrentes, permanentes, contínuos. É uma atividade sem fim. É o dia a dia da organização. Qual o objetivo dos processos? É produzir e entregar valor para os clientes. Entregar valor, entregar produtos e serviços para os seus clientes. Qual que é o objetivo, via de regra, dos projetos lá em cima? O projeto, como nós falamos, é temporário, tem começo, meio e fim. É aumentar a capacidade da organização em produzir valor. Essas duas vertentes, elas atuam em conjunto, elas se complementam. Uma produz valor, a outra aumenta a capacidade da organização em produzir valor. Um exemplo aqui, uma empresa que a figurinha, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, aqui, na parte de baixo. Esse é o ciclo de vida de um produto. Todo produto que uma empresa lança tem um ciclo de vida. Tem uma fase de introdução, crescimento, maturidade e declínio. A empresa quer lançar um novo produto, quer introduzir um novo produto no mercado. Então, ela vai fazer um projeto de desenvolvimento de produto. Ela vai analisar as fontes internas de informação, as fontes externas, analisar a necessidade do consumidor, pesquisar o mercado, fazer uma pesquisa junto aos seus clientes-alvos, e a partir daí, a partir desse conjunto de informações, a área de marketing, que conduz esse projeto, vai gerar o conceito do produto. E aí vai gerar, dentro do projeto, desse projeto, desenvolvimento de um novo produto, a partir do conceito, vai fazer o projeto preliminar, vai avaliar as melhorias necessárias no projeto, vai, ao final do projeto, vai produzir um protótipo do produto. Associado a esse protótipo tem o conceito do produto, tem quais são os processos produtivos e qual o pacote comercial desse produto, qual a embalagem, aqueles 4 P's. Qual a característica desse produto, qual que é a embalagem dele, como vai ser distribuído, qual que são os parceiros distribuidores, os pontos de venda, qual que é a campanha de promoção. Esse é um projeto de lançamento de um novo produto. Quando a gente fala em gestão de projetos, dá uma olhadinha nesse slide, aqui nós estamos falando em gestão contingencial de projeto. O que é abordagem contingencial de gestão de projeto? Via de regra, toda empresa tem um roteiro para gerenciamento de projetos. Existe um roteiro. Dá uma olhadinha à esquerda. É o roadmap de gestão de projetos. Roteiros. Só que cada projeto tem características próprias, singulares, são desafios próprios. Então, esses roteiros, eles têm que ser reavaliados a cada projeto.
para você garantir o sucesso desse projeto? Quais são as particularidades desse projeto? Aqui dá uma olhadinha nesse slide associado gestão contingencial de projeto. Então, cada tipo de projeto, ele vai ter indicadores, ele vai ter uma intensidade maior ou menor de inovação, maior ou menor necessidade de integração, maior ou menor necessidade de entregas imediatas e maior ou menor impacto. Em função das características do projeto, você vai avaliar que tipos de conhecimento você vai ter que mobilizar. Esses 18 itens que vocês veem na parte esquerda. O escopo, recursos humanos, prazo, custo, aquisição, risco, comunicação, qualidade. Então, que tipos de conhecimento você vai mobilizar para um projeto específico, com as características dele, em termos de inovação, integração, entrega e impacto? Qual que é a intensidade de cada um desses 4 fatores? Maior ou menor, você vai identificar que conhecimentos você vai ter que mobilizar. Outro ponto importante, tem organizações de grande porte que tem um conjunto de projetos, ou uma empresa específica de gerenciamento de projeto. Ela tem um conjunto de projetos, diferentes. Esses projetos, eles formam o que a gente chama de portfólio de projetos da organização. É o conjunto dos projetos que a organização está desenvolvendo simultaneamente. E aí, vocês veem ilustrado nessa figura os elos da gestão de portfólio. Então, a área estratégica da organização, a cúpula, a direção da organização, ela tem que definir, em termos de portfólio, quais são os critérios e as diretrizes estratégicas para os projetos. Selecionar quais são os projetos prioritários, quais são os recursos que vão ter que ser mobilizados para cada projeto prioritário. Como fazer o balanceamento e os ajustes entre projetos. Garantir a disponibilização efetiva desses recursos. Executar, autorizar os projetos, cada um dos projetos que compõem o portfólio. E, a partir daí, receber feedbacks. O gerente de projetos, quais são as suas habilidades pessoais? O que se espera de um gerente de projetos? Dá uma olhadinha rapidamente, olha. E capacidade de mobilizar e construir equipes de trabalho, liderança, tomada de decisão, competência técnica, capacidade de planejamento e organização, espírito empreendedor, capacidade administrativa, suporte comercial, suporte gerencial, e capacidade de mobilizar recursos, de negociar recursos para o projeto, garantir esses recursos para o projeto. Aqui vocês têm a mesma visão, as competências do gerente de projeto, segundo o PMI, aquela organização internacional especializada em gestão de projetos. E eles agrupam as competências em 3 blocos: competências de conhecimento, competências de desempenho e competências de pessoal. Cada um desses blocos tem um conjunto de competências. Por exemplo, a competência de conhecimento. São 9 áreas de conhecimento. Desempenho, 9 áreas. E competência pessoal, são 6 áreas de conhecimento. A estrutura da equipe de gerenciamento de projetos. Aí tem variações de empresa para empresa, como é que ela estrutura sua equipe de gerenciamento de projetos. Um modelo denominado estrutura funcional, os projetos eles ficam de responsabilidade dos gerentes funcionais. Cada gerente funcional, cada gerente de área tem os seus projetos. Então é uma estrutura de projeto funcional. E existe uma coordenação que enxerga o conjunto dos projetos, né? Uma outra estrutura que a empresa pode adotar é a estrutura projetizada, grupo-tarefa. Ela tem um projeto, vai iniciar um projeto com começo, meio e fim, ela mobiliza uma equipe, estrutura uma equipe dedicada àquele projeto, designa o gerente do projeto e você vê nesse bloco azul, você tem o gerente de projetos com a sua equipe. É uma estrutura dedicada ao projeto.
E tem uma estrutura matricial. São pessoas de diferentes áreas funcionais. Dê uma olhadinha aqui na parte inferior. Você vai mobilizar membros, recursos, pessoas de diferentes áreas para atuar num projeto. Vai ser mobilizado para atuar naquele projeto. Aí tem nessa tabela você tem uma análise comparativa daquela matricial fraca, que é a funcional, e do lado direito a matricial forte. Quais as características do gerente? O gerente, por exemplo, no caso matricial fraca, ele é muito mais um coordenador do que um gerente. Na matricial forte, efetivamente, você tem a figura do gerente dedicado, tempo integral ao projeto. O enfoque, no caso matricial fraca ou funcional, o gerente ele divide as responsabilidades, a atenção dele entre o projeto e a responsabilidade funcional, o dia a dia dele. Ele não dá dedicação plena ao projeto. Na matricial forte, projeto, o gerente dedica tempo integral ao projeto. O poder do gerente é fraco à esquerda, na matricial fraca, e é pleno na matricial forte. Tudo bem? O tempo de dedicação é parcial na funcional e integral na matricial forte. Ok? Formas de contratação de projetos. O projeto ele pode ser contratado nessa modalidade, dá uma olhadinha na esquerda, empreitada global, o turnkey, chave na mão. Eu executo um projeto de ponta a ponta, de cabo a rabo, e entrego a chave para o contratante. O contratante não tem preocupação nenhuma com a parte de projeto, engenharia, a parte técnica, com fornecedores, subfornecedores, subcontratados. Tudo isso é responsabilidade do contratante, do responsável pelo projeto, da equipe ou da empresa responsável pelo projeto. É denominado também EPC. O que é EPC? É a sigla de Engineering, Procurement, Construction Management. E tem essa modalidade da direita, que é empreitada global, mas em que o cliente não é um turnkey completo, ponta a ponta. O cliente continua se relacionando com a parte de especificação, a parte de engenharia de processo, com os fornecedores, com os subcontratados e com a empresa que coordena o projeto, que gerencia o projeto. Então tem duas modalidades. Na primeira, o cliente só enxerga o gerente de projeto, a empresa que está gerenciando o projeto, e no outro não. O cliente continua interagindo ou tendo relacionamento com os fornecedores e subcontratados. Os riscos de cada modalidade. No caso, por exemplo, do turnkey, dá uma olhadinha à direita, o risco para o contratante, o risco do contratante é baixo. O risco é todo da contratada. O preço para a contratante é alto. Você eleva o preço, porque o risco é baixo. E do outro lado lá, administração por custo, em que você contrata o projeto, mas você continua, o cliente que contratou o projeto continua envolvido nas especificações, continua sendo responsável também por custear os subcontratados, os fornecedores. Nesse caso, o risco dele é alto, porque ele continua envolvido em todos os processos do projeto, só que o preço tende a ser menor. Ele vai pagar efetivamente pelos recursos envolvidos, mais uma taxa de administração. Na seleção do fornecedor, uma empresa que vai contratar um projeto, quais são os critérios, os atributos que ele tem que avaliar? A qualidade,
do fornecedor do projeto, o preço, a confiabilidade, o histórico, a experiência, a tecnologia, a capacidade de gestão, o atendimento, a confiabilidade. Então, são critérios para você selecionar diferentes fornecedores de projetos. Pessoal, eu dei uma visão geral dos conceitos. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, encaminhe através do nosso fórum de dúvidas. Eu vou aguardar as dúvidas e as perguntas de vocês. Obrigado.